Se você interpreta o epílogo da Mulher Virtuosa de Provérbios 31 como um checklist, eu preciso te dizer que você está lendo esse texto errado. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você como que a gente pode pegar todo aquele exemplo da mulher virtuosa e aplicar de uma forma prática nas nossas vidas, sem sentir que a gente está deixando a desejar ou que a gente está buscando um modelo inalcançável, porque não é isso que a Bíblia traz para nós. E eu quero muito compartilhar coisas que eu tenho aprendido com essa mulher da Bíblia e que eu consigo aplicar na minha vida prática e que pode também ser aplicado na sua vida. Então, vem comigo. Eu já vou começar esse vídeo contando o segredo da mulher virtuosa, porque não faz sentido a gente pensar nas coisas que ela faz sem entender a razão por trás disso, sem entender o que sustenta quem ela é. E o segredo da mulher virtuosa é o temor ao Senhor. Ela é uma mulher temente ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas ele também é aquilo que traz virtude para as nossas vidas. É aquilo que vai fazer a gente agir não conforme o nosso próprio entendimento, não conforme as nossas próprias forças, porque a gente vai ver no exemplo dessa mulher que ela é uma mulher constante. Mas como que a gente pode viver essa sabedoria de uma forma aplicada no cotidiano, ali no nosso dia a dia como mulheres? Essa parte do nosso vídeo vai ser dividida em 7 passos. E antes de eu entrar no primeiro passo, eu preciso falar para vocês que eu não tenho tudo isso sendo praticado na minha vida com perfeição. Eu estou num processo de aprendizado, de caminhada com Deus, de santificação que é contínuo. Então vamos lá para o primeiro passo, que é: a mulher virtuosa faz bem para o seu marido todos os dias e ele confia nela. Isso está lá em Provérbios 31, dos versículos 11 e 12. E esse fazer bem todos os dias fala muito pra gente sobre constância. Essa mulher não faz bem pro marido dela simplesmente quando ele merece, ou quando eles estão num dia bom, ou quando ela tá se sentindo inclinada a fazer o bem para ele, mas ela faz o bem para ele todos os dias. Isso significa que ela o trata bem, mesmo quando ela tá chateada. Isso significa que ela cuida dele, mesmo quando ela sente que ele não merece. E é claro, gente, que eu não tô falando aqui de você fechar os olhos para os defeitos do seu marido e fingir que eles não existem, ou agir como se você fosse um capacho dele. Não é isso. A gente está falando aqui de sabedoria, de agir de forma que reflete um temor ao Senhor. Então, esse modo de tratar o marido dela não está condicionado ao que ele faz para ela, mas está, sim, conectado com aquilo que ela recebe de Deus. E aí, de forma prática, o que a gente pode fazer para buscar viver isso na nossa vida, no nosso casamento, é uma das coisas que eu acho que faz toda a diferença é quando você se sente chateada ou até com raiva por causa de alguma coisa que seu marido fez ou que ele faz repetidamente, ao invés de você simplesmente ir discutir com ele ou agir de uma forma rixosa ou tratar ele mal como uma devolução dessa atitude que te machuca, ora, coloque-se nos pés do Senhor e busque em Deus sabedoria para a forma de falar sobre esse assunto. E muitas vezes você nem vai precisar falar com o seu marido porque o próprio Senhor vai agir no coração dele. E isso é maravilhoso, sabe? É a gente entender que na nossa relação conjugal o Senhor é o centro e Ele está cuidando de tudo. E a gente não está sozinho nisso. Então, essa é a primeira coisa que a mulher virtuosa faz e que a gente pode aprender muito com isso, apesar de ser muito desafiador. E a segunda coisa que a mulher virtuosa faz é cuidar do seu corpo. Ela tem braços vigorosos, ou seja, ela tem saúde física, ela tem força, ela cuida do seu físico. E eu sei que se você é uma mulher que lida com muitas tarefas, trabalho, casa, filhos, você provavelmente tem falta de tempo. E eu quero te convidar aqui a se perguntar: existe alguma coisa na sua vida que você pode ajustar para você fazer esse tempo acontecer? E uma coisa que a gente muitas vezes não percebe é que, ligado à nossa falta de cuidado com o corpo, tá uma falta de cuidado com o nosso coração. E aqui eu falo de emoções e vida espiritual. Porque muitas vezes o nosso cansaço e as nossas frustrações, as nossas emoções não tratadas paralisam a gente. Fazem a gente viver num ciclo de que a gente está sempre buscando
se distrair, preencher as nossas frustrações com coisas que são alívios rápidos, sabe? Tipo, é comer demais, é ficar muito na rede social. São várias coisas que vão se acumulando e vão virando maus hábitos e que se a gente começar a cortar da nossa vida e começar a analisar muito bem o tempo que eles tomam do nosso dia a dia, a gente consegue produzir a partir disso hábitos mais saudáveis, a gente consegue encontrar mais tempo para se cuidar melhor. Então, a gente aprende isso também com a mulher virtuosa. A gente tem que cuidar do nosso corpo. E o meu convite para você é cuidar bem do seu coração. Se perguntar, tá, eu não tô fazendo nada para cuidar do meu corpo, se esse é o seu caso, ou eu poderia fazer mais. E o que eu preciso mexer na minha vida para que isso aconteça? E não caia na armadilha de simplesmente falar que você não tem tempo. E a terceira coisa tá lá em Provérbios 31, versículo 27, que diz que a mulher virtuosa, ela cuida bem do andamento da sua casa e ela não come do pão da preguiça. E eu sei que o cuidado com a casa envolve muitas tarefas repetitivas que podem causar um sentimento de cansaço, desânimo, de monotonia, mas muitas vezes a gente se esgota muito cuidando da casa porque a gente foca muito nas tarefas e na casa como um fim em si própria, ao invés de pensar em tudo que a gente faz na nossa casa, dos serviços domésticos mais simples aos mais complexos, como uma forma de servir as pessoas que a gente ama. Por exemplo, ao invés de você pensar que você está sempre lavando aquela louça e ela suja toda hora e alimentando em você um sentimento de saco cheio, de frustração, de meu Deus, eu não aguento mais ter essa louça para lavar, ou então ficar se irritando porque alguém tirou aquilo que você guardou do lugar e está fazendo bagunça no cômodo que você acabou de arrumar. Ao invés de a gente pensar dessa forma, a gente precisa olhar para tudo que a gente faz como uma forma de cuidar e servir. Por exemplo, se você está lavando essa louça, você está proporcionando um ambiente mais organizado, mais limpo, mais agradável, mais acolhedor, para que você e a sua família vivam juntos, para que vocês desfrutem de tempo de qualidade nas suas refeições e por aí vai. A ideia é olhar para quem você está servindo, deslocar essa perspectiva das tarefas, da produtividade, de ter tudo sempre muito bem organizado e arrumado, para pensar que a vida está acontecendo, a sua casa não vai estar impecável o tempo todo, mas enquanto você está fazendo as coisas ali para garantir o bom andamento da casa, você está servindo a sua família, você está amando, você está exercendo um ministério de Deus na sua vida, que é esse de cuidado com o seu lar, com a sua casa, e isso faz toda a diferença. E a quarta coisa que a gente aprende é que essa mulher planeja o futuro, e a gente vê isso em várias passagens do capítulo 31 de Provérbios, em que a gente vai ver como ela planta uma vinha. Isso é um ato de planejamento, porque se ela planta, ela está pensando em colher no futuro. E a gente vê também como ela não se preocupa com o frio, porque ela sabe que a sua família vai estar bem agasalhada, vai estar bem protegida para quando o frio chegar. E o trabalho dela, rotineiro, tudo que ela faz para servir bem. E planejamento, minhas amigas, inclusive o planejamento financeiro, é uma forma de nós colocarmos em prática a mordomia que nós precisamos exercer com tudo que Deus nos dá como recurso, inclusive o nosso trabalho, a força que a gente tem para trabalhar, o dinheiro que o seu marido possivelmente traz para dentro da sua casa, organizar a forma como a gente usa esse dinheiro, planejar a forma como a gente vai, ao longo do ano, em momentos diferentes, lidar com os nossos recursos, com os nossos momentos desafiadores que podem acontecer, ou seja, tendo uma reserva para uma emergência, como por exemplo uma enfermidade. Tudo isso envolve bom planejamento da nossa casa, das nossas finanças, do nosso trabalho. Isso também é algo que a gente aprende com essa mulher. E, gente, eu quase me esqueci de convidar vocês para assistirem um vídeo aqui no canal em que eu falo especificamente sobre planejamento financeiro e como a gente pode aprender aprofundadamente com a mulher virtuosa sobre finanças, sobre provisão e sobre gestão de dinheiro. Vou deixar aqui nos cards. E a quinta coisa que a gente aprende com essa mulher é que ela se veste de força e dignidade. Ela ri diante do futuro. Essa afirmação é tão profunda porque rir diante do futuro pode parecer algo bobo, mas na verdade significa que essa mulher não tem ansiedade, ela não se preocupa com o amanhã, porque ela confia no Senhor. E
A gente precisa, todos os dias, se revestir de força e dignidade. Mas não é uma força que vem de nós. E essa dignidade também não vem da gente. Mas isso é fruto da nossa confiança no Senhor. Quando a gente pensa no nosso futuro, no futuro da nossa casa, da nossa família, a gente precisa sim pensar em como a gente tem colocado tudo isso nas mãos do Senhor. E se a gente tem tido discernimento, se a gente tem buscado ao Senhor o suficiente para que a gente entenda o que a gente precisa fazer para que a gente possa descansar nas mãos dele, mas de uma forma ativa, porque Deus mostra por meio do exemplo dessa mulher que ela não é uma mulher que fica passivamente esperando que as coisas aconteçam. Ela faz o que está ao alcance dela, ela faz aquilo que é da parte dela fazer. Mas no mais, ela simplesmente descansa no Senhor. Sabe aquele sentimento assim de missão cumprida, de eu fiz a minha parte e agora eu posso simplesmente descansar? É isso, gente. A gente precisa entender, como mulheres, o que o Senhor espera de nós. Nós precisamos ser diligentes, não preguiçosas, ativas, dinâmicas para fazer tudo o que o Senhor espera de nós. Mas uma vez que a gente fez essas coisas, a gente não pode olhar para o futuro com ansiedade ou ficar pensando no que pode acontecer, naquilo que não está nas nossas mãos, não depende da gente. Mas a gente precisa aprender com essa mulher a confiar no Senhor e rir diante do futuro. E a sexta coisa que a gente aprende com a mulher virtuosa é que quando ela abre a boca, ela faz isso com amor. Ela ensina com amor, com bondade. E isso tem muito a ver com as nossas palavras. Como que a gente se comunica com os nossos filhos, com o nosso marido, com as pessoas com quem a gente convive fora da nossa casa. Isso é muito relevante para a forma como a gente vive a nossa vida com sabedoria. Porque se a gente tem sabedoria, essa sabedoria passa, ela transborda através das nossas palavras e através do tom da nossa voz. Quando a gente pensa em uma fala que transmite bondade, a gente tem que pensar em como a gente entrega aquilo que a gente quer falar. Sabe, qual é o tom da sua voz com seus filhos quando você quer ensinar alguma coisa? É um tom de estresse, de impaciência, de saco cheio, de eu não aguento mais? Ou é um tom de Senhor, me ajuda, o Senhor sabe que eu tô impaciente, mas eu quero ser mamãe que ensina com bondade. Eu quero ter essa sabedoria, eu quero ter esse autocontrole, esse fruto do Espírito, domínio próprio, para falar com amor, para ensinar com bondade, para ser uma mulher que não se comunica de forma agressiva, de forma dura, mas que as palavras transbordam um coração cheio de temor ao Senhor. E a sétima coisa que a gente aprende com essa mulher é que ela se veste muito bem. Ela cuida da sua aparência. A Bíblia fala que ela se veste com linho fino e púrpura. E você, que é uma mulher, mãe, que cuida da sua casa, faz várias coisas, quando você tá dentro da sua casa, ali com a sua família, você se cuida. Você cuida da sua aparência, você pensa, poxa, eu preciso estar bonita para aqueles a quem eu mais amo, ou você deixa aquelas suas roupas melhores só para quando você sair de casa e dentro de casa você tá só com a camiseta rasgada, aquela roupa velha, relaxada, manchada, com a desculpa de que você precisa usar roupas confortáveis para cuidar da casa porque você tá fazendo faxina. E eu sei, é difícil a gente conseguir dar conta de tudo, equilibrar todos os pratinhos e ainda se arrumar e ficar bonitas em casa, mas isso é importante, sabe por quê? Porque beleza importa, beleza é uma coisa de Deus. E eu não tô falando de uma superficialidade, de ter vaidade, querer estar sempre impecável, mas a gente se vestir bem, isso é um sinal de cuidado. Quando você vai receber alguém na sua casa, eu tenho certeza de que você não quer receber uma pessoa com a casa revirada, toda bagunçada, num lugar feio, num ambiente sujo. Por quê? Porque você quer receber bem, isso é um sinal de hospitalidade. Você quer que essa pessoa se sinta acolhida no lugar onde você está esperando por ela. Da mesma forma, quando a gente está convivendo com os nossos filhos, com o nosso marido, a gente está, de certa forma, oferecendo para eles um acolhimento através das nossas vidas, um serviço. E essa nossa presença servil, cuidadosa, que nutre, ela está revestida de que forma? É com uma capa de cansaço, de exaustão, de eu não aguento mais, de isso aqui é o que sobrou de mim e é o que vocês vão olhar, ou a gente entrega para eles uma capa de
eu amo vocês e eu quero que vocês tenham a minha melhor versão. Da mesma forma como a gente se preocupa em entregar a nossa melhor versão quando a gente tá fora de casa. E a gente pode fazer isso de uma forma simples e prática. Você não precisa usar roupas chiques na sua casa ou se preocupar em gastar muito dinheiro com seu guarda-roupa, mas separa roupas que você usaria para sair e que não são desconfortáveis, que estão adequadas para você usar dentro da sua casa, que não fiquem muito quentes ou que te limitem ali para as atividades do dia a dia. Por exemplo, eu tô com uma roupa que eu vou usar hoje durante o dia na minha casa. Não é uma roupa, hoje tá um pouquinho mais frio, então é uma roupa que não vai me deixar com calor, não é uma roupa que vai me limitar, não é uma roupa que vai me atrapalhar a fazer os meus afazeres, mas é uma roupa que me deixa mais arrumadinha e que me ajuda a servir melhor a minha casa, ao meu filho, ao meu marido, quando eles olharem pra mim e tiverem o prazer de me ver bonita. Outra coisa é você tirar 5 minutinhos pra dar uma ajeitada no seu cabelo, fazer uma maquiagenzinha leve. E se você é uma mulher que só gosta de passar um batom, então não deixa de passar o seu batom porque você tá dentro de casa. Se você é uma mulher que gosta de fazer uma maquiagem um pouco mais elaborada, mas não tem tempo, então escolhe 5 passos da maquiagem que você pode fazer em pouco tempo e faça esses 5 passos. Eu, por exemplo, gosto de passar um rímel, passar um blush, dar uma corrigida na sobrancelha e eu tô pronta pro dia quando eu faço isso. Eu me sinto muito melhor, faz bem pra gente e faz muito bem pra quem tá perto também. Então seja essa mulher que se cuida, que cuida da sua aparência, que não fica entregando só o resto para sua casa, para sua família, mas que dá o seu melhor, inclusive na sua forma de se arrumar e de estar apresentada em casa. E para encerrar esse vídeo, eu quero te lembrar mais uma vez que esse texto ele é muito rico e eu quero te convidar a ler ele para você buscar em Deus coisas que você pode aprender ainda mais profundamente através de Provérbios 31. Mas enxergue isso não como um ideal distante que Deus colocou ali, mas como um modelo cheio de princípios muito aplicáveis se a gente viver a nossa vida com Deus de uma forma integral e de uma forma profunda. E eu te espero nos próximos vídeos aqui no canal. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários como que você enxerga que pode aplicar cada um desses princípios ou algum outro princípio desse texto que eu não trouxe aqui nesse vídeo. Vamos bater um papo aqui nos comentários e também não deixe de se inscrever no canal. Tchau, até o próximo vídeo.